Boa noite. E hoje a noite está até mais alegre, né? Porque a nossa casa está em festa. Nós estamos voltando aos poucos. Olha, aí ajeitando, mas... E o pessoal está assim, super animado. Esse ano tem grandes realizações. Então, por favor, estejam conosco a cada noite, porque vale a pena. Como vocês devem ter visto, nós estamos na comemoração da semana dedicada ao Chico Xavier. A nossa casa tem, periodicamente, já de calendário, ter um espaço para se falar de alguém ou algum trabalho que vai ajudar até outras pessoas. Então, assim, homenagear em agradecimento também. Falar no Chico, a gente fica desse tamanhozinho. Mas Chico Xavier ele brincava, é um homem, né, chamado amor. Então, o que é isso? Isso é a paz, é a fé, é a alegria de viver, o que nós precisamos voltar a ter. Ai, mas as coisas vão ficar todas aí. Eu não sei quando é que eu vou embora. Eu vou embora, não sei quando. Mas se eu posso agora me divertir e cantar, ótimo, vou fazer isso, porque eu não sei depois se eu vou embora. Então, a gente tem que ser, não é... Às vezes as pessoas ficam assim, ai, mas falar de morte... Gente, é a única certeza que nós temos na nossa vida. Todos nós, sem exceção. Um dia, nós vamos desencarnar. Voltando, então, hoje nós vamos ter, né, vocês vão agora mesmo ficar sabendo quem é que vai trazer hoje as pérolas maravilhosas a respeito de Chico. A gente está aí junto. Vamos fazer a oração, né? Aí, hoje, mais ainda, vamos pensar na paz, pensar na saúde, né? Para que as pessoas comecem a se desarmar. Não precisa nem de arma física, material, não. Espiritualmente, está todo mundo já armando. Então, a gente vê se só muda se nós quisermos. Mas eu, pequenininho, não tem problema, porque aí uma parede se constrói com milhares de tijolos. Então, vamos pensar assim, que nós estamos começando a construir, não parede para separar, mas parede para aumentar o espaço, confiando naquilo que Jesus falou, de tudo que ele falou, porque nada do que ele falou perdeu-se. Tudo tem serventia e a cada dia nós descobrimos mais um presente. Então, que nós possamos, através dos nossos pensamentos, ao agradecer os mentores desta casa, Célia Xavier, ao agradecer cada um que aqui está, que nós possamos dizer, Senhor, como é bom estarmos aqui, mas nós não queremos, Senhor, a Tua presença só aqui, que ela possa vir e fazer morada em nossos corações, para que mais oportunidades surjam, para continuarmos a aprender, apreendendo o alcance de cada lição. Senhor Jesus, eis-nos aqui como servidores. Utiliza-nos, Senhor, como for necessário e como nós estivermos preparados para verdadeiramente sermos tarefeiros do Senhor Jesus. Muita paz. A Cíntia vai apresentar a vocês agora. Pode falar. Não, pode ficar com ele. Aqui. Boa noite. Eu hoje estou aqui um pouquinho, vim dar uma passadinha em nome do DEA, que é o Departamento de Evangelização de Adultos dessa casa, que com muito carinho, com muito amor, preparou essa semana para a gente. Primeiramente, agradecer aos músicos, né, que a gente tinha aqui no violino, o Rafael, Vanderlei, Thiago, e no violoncelo, a Tereza. Muito obrigada.
A nossa noite já começou mais harmoniosa, mais inspiradora, trazendo a gente, nesse turbilhão que a vida tem nos colocado, um pouquinho mais calmos. Para a gente, vamos pegar esse presente dessa noite. E como é uma semana especial, durante toda a semana, a partir das 19h15, vai começar a harmonização com a música. Então, estejam todos convidados. Hoje, a gente tem aqui o Carlos Alberto Braga, que eu conheci ali, e falei, e aí, o que eu vou falar de você? Ele falou assim, olha, pode falar que eu sou um andarilho, graduando na vida, né? Porque a gente não termina nunca, né? E aí ele vai contar para a gente hoje um pouquinho das histórias de Chico. Então, assim, continuando a nossa semana, a gente tem uma programação até sábado, e conto com vocês, tá? A programação já está na internet. Carlos, vem falar para a gente aí o que você trouxe de novidade. Bom estudo para a gente, uma boa semana. Quantas emoções. Boa noite para todos. É com imensa satisfação que nós estamos retornando a essa casa. Já tivemos o privilégio de ter vindo aqui em outras oportunidades há mais tempo. Então, voltar nesse ambiente bendito sempre é motivo de muita alegria. E bem-aventurados sois vós, sendo frequentadores desse Instituto do Bem. Então, muito obrigado à coordenação por ter confiado a nossa estada aqui e também para tratar de um assunto que, humildemente, se tornou um dos grandes desafios da minha encarnação. Uma vez que a vida favoreceu para que a gente pudesse ser acolhido como o andarilho, perdido no mundo, e um dia a luz brilhou e nós chegamos acolhidos pelo Espiritismo. E eu costumo dizer, nunca mais o mundo foi o mesmo. E quando chegamos no Espiritismo, eu era saindo da adolescência, podemos assim dizer, e fui acolhido em muitas escolas, porque toda casa espírita tem o seu papel, tem a sua especificidade, núcleos, pessoas, famílias se reúnem para encontrar elementos para identificar o sentido da vida. Eu aprendi na União Espírita Mineira e puxa, como me sinto feliz de rever o Sidney, grande amigo, querido trabalhador de muitas jornadas. E lá na União Espírita Mineira, como no Grupo Emmanuel e tantas outras casas, a gente participou de um momento em que uma geração foi forjada, foi preparada. E nós estamos agora tentando retribuir tantas bênçãos que auferimos naquele período, quando convivemos com mestres, com verdadeiros educadores. E vir aqui também nos remete a lembrar daqueles arautos que trabalharam nesta região em prol do Espiritismo. E como nós tivemos a honra de conviver com Arnaldo Rocha, com Honório Abreu, com Martins Peralva, tanta gente boa, Dona Neném. Então, nós, reunidos com vocês hoje, não tem como não olhar para o passado, porque sem passado não teremos história. Sem história não temos referência. Se não temos referências, como podemos escolher as preferências? E como nós vamos construir
o próprio futuro e também contribuir com aqueles que estão chegando agora nessa causa tão extraordinária que é o Espiritismo. E dentro desse cenário, lá atrás, a vida me concedeu a oportunidade de conviver com pessoas que conviveram com aquele que é o assunto central, né? O objeto de reflexão dessa semana, que é o nosso querido Chico Xavier. Vocês desculpem, eu não vim aqui fazer apresentação pessoal, mas eu me sinto inspirado a fazê-lo, porque dentro desse contexto eu convivi com duas pessoas que marcaram profundamente a minha caminhada. E eu acabei citando um deles, que foi Arnaldo Rocha, que acabou se tornando o grande amigo, o mais próximo companheiro de Francisco de Paula Cândido. E o Arnaldo Rocha, convivendo na União Espírita Mineira, pôde nos oferecer muitas histórias, até que um dia, era julho do ano de 2002, eu encontrei ele choroso na livraria da União Espírita Mineira, na Rua Guarani 315, ele estava voltando do velório do funeral do Chico Xavier. Aí eu brinquei com ele. Você ficou. Aí ele disse, eu estou sendo um dos últimos. Aí eu disse, você não pode ir sem contar, sem oferecer as suas memórias. O que achas de dividir comigo? Vamos falar do Chico? Aí o Arnaldo, para quem conheceu, era muito prático, né, Sidney? Aí ele falou assim, não gasta papel, não. Aí eu disse, não, vamos sim. Abracei, eu me comprometo. Você conta as histórias, eu gravo, quem sabe, vamos ver o que dá. E aí a vida favoreceu para que a gente pudesse escrever essa obra, Chico, Diálogos e Recordações. E mais à frente, eu tive a honra, depois da desencarnação do Arnaldo, vim conviver com uma sobrinha do Chico, Cidália Xavier. E em função dessa convivência, nós escrevemos Chico, do Calvário à Redenção. Então, assim, a vida foi definindo uma tarefa. E no início não foi simples, porque falar do Chico, naturalmente, dentro de uma escola que fomos forjados, a União Espírita Mineira, eu vou citar muito a União, porque o Célia Xavier também é uma casa que representa a União Espírita Mineira. Nós somos chamados para estudar o Espiritismo. E estudar Espiritismo significa compreender a essência da doutrina e se comprometer com a vivência. E um dos grandes desafios para os espíritas que realmente se aproximam de Kardec é, no Espiritismo, nós procurarmos a essência e lutar para despersonalizar a doutrina. Porque a doutrina, como define Kardec, ela não é uma doutrina dos homens. Kardec não codificou a doutrina com pensamentos preconcebidos. Ele foi descobrindo a doutrina a partir das revelações, da convivência extraordinária com os médiuns da época, as comunicações. Lembrando que ele foi forjado numa escola francesa, em que nas universidades se estudava o espiritualismo racional. Isso é um assunto que é muito pouco tempo para cá que a gente veio descobrir. Portanto, os assuntos tratados no Livro dos Espíritos eram tratados na universidade. Quando se discutia Deus, a espiritualidade, não era um viés religioso, mas se debatia a moral, os costumes. Foi um momento extraordinário ocorrido no planeta.
em França. Os estudiosos afirmam que qualquer estudante no mundo, na época, sonhava em ir para a França. Porque, além do conteúdo extraordinário, se debatia a imortalidade. Vejam bem. Pois bem, amigos. Então, nós fomos preparados para estudar o Espiritismo nesse campo. E conviver com companheiros tão compromissados que também conviveram com outros arautos, dentre eles Chico Xavier. Foi uma oportunidade singular, porque o Chico Xavier que nos foi apresentado foi uma pessoa de vida simples, de muita sensibilidade, é verdade, uma mediunidade incomparável dentro do cenário conhecido e estudado. Um Chico Xavier que foi família, um Chico Xavier que foi fiel ao que ele esposou, com detalhe, até o fim, do início ao fim. Um Chico Xavier que tinha um compromisso com o mestre, que o guiou, se podemos assim utilizar a expressão da atuação do benfeitor Emmanuel para com ele. Quando, em 1931, Emmanuel se revela, embora Chico já, de uma certa forma, identificava aquele sacerdote nas atividades, mas só em 1931, quando Chico atingiu a maioridade. Essa data não é aleatória. Lembrando que ele nasceu em 1910. 1928, a sua irmã, e aí começa a entrar um pouco da história desse livro, a sua irmã querida, Maria da Conceição Xavier, a Tiquinha, que era médium ostensiva como Chico. Ela entra num processo complexo, adoece, surta, numa linguagem mais próxima da atualidade. Eles não sabiam o que faziam e vocês conhecem, acredito, a história. E em função da necessidade de socorrer a irmã, a família procura um casal que era da família, eles eram amigos. As histórias são contadas assim, muitas vezes com narrativas que distorcem os fatos. Eles conviviam. E esse casal, o Perácio, a dona Carmen, eram espíritas. E os assuntos eram tratados assim com muito cuidado, mas eles eram os demais ignorantes. E o casal Perácio respeitava, não invadia, não tratava os assuntos fora de hora. Mas naquele momento eles são obrigados a lançar a mão da amizade, dos recursos, vamos socorrer a Tiquinha. Porque a família entrou num processo complexo, porque nós sabemos que quando um adoece, adoece todos. E vão socorrer. E a partir do tratamento, da terapêutica, da atuação, do atendimento espiritual, a Tiquinha, na verdade, todos estavam recebendo os benefícios. Dentre eles, aquele jovem de 18 anos. Aquela alma cândida, aquele jovem bom, carinhoso, carismático, que escrevia cartas de amor para os amigos endereçarem para as namoradas. Aquele jovem que, quando criança, quando menino, ele era o parceiro de todos na escola, mas também sofria os bullying, as chacotas, face à sua fisiologia, a sua maneira de comportar diferente dos homens, porque ele era mais feminino. Então ele sofria o preconceito, a falta de habilidade das pessoas com o trato com o próximo, porque o fenômeno da intolerância, ele sempre fez parte da história, embora nos dias de hoje tem mais evidência por conta das redes, mas nós temos muito que crescer. Mas dentro desse cenário, com 18 anos,
o Chico vai participar da primeira reunião mediúnica. Então, observem, eu estou começando meio que da metade, porque eu me comprometi com os benfeitores a trazer um aspecto que eu vou chegar daqui a pouquinho, mas daquele Chico Xavier que começa um mandato, uma tarefa, que vai transcender todo o conhecimento que ele possuía. Ele vai começar a lidar com forças que, de alguma forma, ele sentia as pressões. Não era novidade, mas ele não sabia do que era. E havia uma proteção para que a mediunidade, sob o ponto de vista da tarefa, se apresentasse num outro momento, porque tudo acontece na nossa vida dentro de uma orquestração extraordinária. Nós não reencarnamos sem um plano, embora os projetos tenham a ver com a nossa capacidade, com as nossas tendências, com as nossas possibilidades. E dentro de um mega plano, que é a sua vida, que é extremamente importante, que precisa de ser valorizado. E isso não é vaidade, isso é tomada de consciência. Porque não existe um projeto mais importante do que o seu. Porque se você não fizer, ninguém vai fazê-lo, ninguém vai obrar, ninguém vai construir a edificação que está nas suas mãos. Portanto, se você não valorizar, quem vai valorizar? Perceberam? O projeto do outro também é magnânimo, é maravilhoso. E bem-aventurados somos como quando conjugamos os projetos, vivemos em comunidade, trocamos experiência, enfim. Então, nós fomos a conhecer um Chico, que até então era um mito. Eu que nasci em Belo Horizonte, mas fui criado em Pedro Leopoldo. E aí a gente vai entendendo os acasos da vida. Aí eu sou obrigado a citar André Luiz no capítulo 16 do livro Ação e Reação. Não, no mandato mediúnico, nos domínios da mediunidade, André Luiz diz assim: acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Não existe acaso. Mas tudo dentro dessa orquestração. Eu vim jovem, lendo livros do Chico, escutando casos do Chico que me assombravam quando criança, quando jovem, porque com uma mediunidade que era difícil lidar, por falta de educação, por falta de compreensão, por não estar numa família espírita. Eu sofria muito com as perseguições noturnas, quando assistia filmes de terror. Eu via os vultos do meu lado dentro da minha casa, e para dormir depois, os fenômenos de efeito físico. Então, o Chico era tudo que eu não queria. Porque o Chico, eles afirmavam, era médium, e lidavam com os mortos. Eu não queria saber dos mortos. Eu tinha medo dos mortos. Mas alguma coisa me dizia que um dia eu ia lidar com os mortos. A começar comigo mesmo, que estava morto para a vida. E na União Espírita Mineira foram me apresentar um Chico um pouco diferente do que até então eu conhecia. Porque até depois de vencer um pouco o medo, eu entrei no território da idolatria. Eu me tornei um chiquista futebol clube. Tudo era o Chico. O Chico era o Deus. Aí eu conheci essa turma que realmente conheceu o Chico, como Arnaldo Rocha, que começou a me mostrar um Chico Xavier humano, um Chico Xavier trabalhador, um Chico Xavier compromissado. E não um ser de outras esferas inalcançável, um ser que está do lado de Jesus e distante dos sofredores que ele cuidou a vida toda. E, na verdade, a tônica da vida dele foi focar o problema e não fugir. Foi cuidar com carinho e não julgar, condenar. Foi lidar com sensibilidade com as pessoas,
se colocando no lugar delas, como ele fazia, de chegar no ponto de até chorar pelo drama dos outros. E ele confidenciava: eu não consigo. Quando uma mãe me conta a dor de ter perdido um filho, é impossível que eu não divida as lágrimas com ela, porque eu me sinto também uma mãe que está perdendo um filho. Para chegar nessa condição, com certeza ele foi uma mãe, porque não é fácil para um pai se colocar nessa posição de sentir o amor mais sublime que existe na Terra, mais próximo do amor de Deus, que é o amor de mãe. Se nunca tiveste sido mãe, mas mãe verdadeiramente mãe, não é a parideira, como diz Meimei, é aquela que dá a vida, no sentido literal, no sentido clássico, no sentido erudito, no sentido da relação de toda hora, da febre, da fome, do abandono, da alegria, da tertúlia, a mãe que vai até o fim, que se sacrifica, que não se interessa até de perder a vitalidade, a mãe que se dá. Isso é um diálogo com o amor pleno. Porque o amor é alimento da alma, não é isso que aprendemos em Espiritismo? Em filosofia, André Luiz traz essa notícia para nós, que é espetacular. Nada no mundo te alimenta espiritualmente se não for amor. E o amor é uma chama sagrada que vai sendo elaborada, irradiada a partir das vivências das virtudes. Então, o amor é o corolário. O amor é o ápice de todas as virtudes conjugadas, porque virtude dialoga com virtude. O vício e o erro, não. Eles são inimigos, eles são comparsas, mas daqui a pouco tem vida curta. A mentira, daqui a pouco aparece. O egoísmo, daqui a pouco começa a digladiar com o orgulho, mas a generosidade sempre é amiga da empatia. A candura sempre é amiga da sensibilidade, do despojamento. A tolerância é irmãzinha do perdão, não é mesmo? O sacrifício é companheiro da renúncia. Virtudes. O que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo? Caridade é essência. Não é assim que a gente aprende? Como que nós podemos classificar a caridade? Não é benevolência, indulgência e perdão, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos? Mas, na verdade, aprendemos também no Evangelho que a fé é mãe de todas as virtudes. Observe. Tudo se conjugando, tudo próximo, e tudo libertando, tudo acalentando, tudo pacificando, tudo alimentando, tudo harmonizando, tudo conectando com o Cristo interno, com essa força que está dentro, com o Deus que está em toda parte, inclusive dentro. Deus não está fora. Nós pertencemos ao divino. E nós somos felizes quando agimos como filhos que viemos colocar em prática a obra do Pai. Não foi o que Jesus dissera? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Amigos, falar do Chico é o universo. Multifacetários caminhos. Mas ontem, na atividade mediúnica, eu fiquei à tarde pensando, o que eu vou falar? Eu não paro de estudar. Eu já li todas as biografias. Eu tenho autoria em 2. Eu tenho na minha casa um acervo de documentos que não param de chegar para mim. A biblioteca, os alfarrábios de Arnaldo Rocha estão comigo. Eu tenho originais. Eu tenho, cedido por Cidália Xavier, mais de 70 cartas, que são cartas que o Chico se revela, o Chico se expõe, o Chico diz, fala, desabafa suas dores, como uma das expressões que mais marcam o meu coração. Para vocês terem uma ideia, o trabalho de pesquisa, quando a gente se integra, quando a gente se entrega, quando a gente busca a unificação, uma identificação com o psiquismo dos autores,
e, naturalmente, estabelece sintonias e eles não se fazem por rogados. Eles se apresentam para nos orientar. Quando, diante desses documentos, eu sempre intuitivamente nunca pedi para alguém fazer por mim. Eu pegava texto por texto para digitá-los. Na época, comecei datilografando. E quanto mais eu redigia aqueles textos, é como se a gente sentisse a vivência, a experiência desses vultos. Então, uma das frases que mais me marcou, digitando os textos, as confidências de Chico Xavier, foi quando ele disse para Cidália, a sua sobrinha: Cidália, a minha vida é um curso continuado de despedidas. Tudo começou quando comecei a despedir de minha mãe. Com 5 anos de idade, eu perdi a estrela da minha vida para ganhá-la no céu. Ah, que dor que foi aquela! E dali para frente, quantas pessoas que eu convivi vi partir. Num determinado momento, ele diz assim: é como se a gente tivesse matriculado numa escola, que quando chegamos, nós vamos nos deparar com muitos alunos, professores, funcionários, tudo é novo. A gente se empolga, a gente entra para uma turma, daqui a pouco está em outra. E a sensação que eu tenho é que os alunos vão se graduando, vão formando, e eu vou ficando, eu vou despedindo, eu vou dando adeuses que me marcam. Ah, Cidália! E agora, despedindo de minha irmã, conheçam esse livro, que vocês vão sentir o Chico Xavier despedindo da sua irmã que se suicidou. Até isso ele viveu. Por isso, me perguntam, por que o título do livro? Chico, do Calvário à Redenção. Certa feita, conversando com o Divaldo, na época do lançamento do livro, Divaldo me perguntou, por que esse título? Eu disse, de tudo que eu vi, de tudo que eu li, que eu ouvi, a vida do Chico, para mim, ela se resume, primeiro, na maternidade. Porque eu não consigo dissociar mediunidade e maternidade. Porque mediunidade é dar vida, é dar esperança, é consolar. A mediunidade como ponte, como sensibilidade que favorece o intercâmbio com dimensões, atravessando portais dos mais variados, subindo aos céus ou descendo aos infernos. Mediunidade é como cuidar de uma planta, cuidar de uma criança, trazer esperança, oferecer dignidade, compartilhar, seguir junto. Então, Chico fez isso como poucos fizeram. Agora, o interessante é que o que a gente vai encontrando a cada departamento, a cada parágrafo, a cada cortina que se abre, é que em tudo ele enfrentou dificuldades. Porque a vida dele foi complexa, difícil desde o início. Sofreu preconceito. Nós não podemos esquecer que Chico era neto de Francelina Gomes. Francelina Gomes vivia em Santa Luzia. A família negra. Eles eram descendentes dos escravos. A avó do Chico era lavadeira. A mãe também lavadeira. Dona Maria de São João de Deus. Maria, vocês já ouviram, né? Maria João de Deus. Não, o nome correto é Maria de São João de Deus. Veja que história. Por que São João de Deus? Porque quando Dona Francelina Gomes, grávida, no momento do parto, o risco de morte era altíssimo. No hospital, para ser socorrida no hospital negra,
Vamos viajar para o século XIX. Nós estamos ali no ano de 1870, alguma coisa nesse nível. Ela, indo para o hospital, faz uma oração. E ela pede para Maria Santíssima para que pudesse salvar a criança. Ela não se importava em morrer, mas que salvasse a criança. E ela fazia uma promessa, que se essa criança sobrevivesse, essa criança receberia o nome do patrono do hospital que estava acolhendo ela. O Hospital de Santa Luzia é São João de Deus. Como nasceu uma menina, recebe o nome de Maria de São João de Deus. Começa a tradição da família do Chico Xavier. Maria de São João de Deus casa aos 14 anos e vai ter uma prole de 9 filhos. Dentre eles, o Chico Xavier. Gente, essa história, quando a gente vai detalhando, é um mergulho no passado e a gente entra num contexto que mexe, porque eu costumo dizer, sem qualquer idolatria, entendam isso, por favor. Mas a vida do Chico, como descendente de escravo, remete a histórias pregressas. Nós não podemos esquecer do escravo Nestório. A turma aqui, eu sei que já leram o livro 50 anos depois. A sequência do Há 2000 anos, eu fiquei sabendo que está em promoção na livraria, Sidney, não é mesmo? Então, procurem a obra, vocês vão encontrar o Nestório, que foi uma oportunidade que Emmanuel assumiu de reencarnar como um escravo, uma vez tendo sido ele, por diversas encarnações, patrício romano, senador, foi cônsul de Roma, e nós podemos citar Públio Cornélius Sura, e depois o seu bisneto, Públio Cornélius Lentulus, arrogante, orgulhoso, e que foi reencarnando, se reajustando, até chegar no momento que narra o livro Há 2000 anos, em que ele tem a oportunidade de optar entre Jesus e César. E ele opta por César. E aquela opção, que foi um momento definidor, marcou a trajetória de Emmanuel. E, em função disso, ele vai começar o seu soerguimento mudando uma posição, assumindo outras responsabilidades. E nada melhor do que voltar como um escravo. E vale lembrar que, naquele período, 60% da população planetária era escrava. Era escrava. Pouquíssimos patrícios. O mundo era muito difícil naquele período. Então, ele começa esse projeto, inclusive se vinculando ao Evangelho. E vale lembrar que Nestório se torna discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Policarpo era discípulo de João Evangelista. Então, naquele momento, o Emmanuel já se comprometia com a história do cristianismo, que veio desaguar, por exemplo, quando aqui ele chegou no Brasil em 1549, nas naus de Tomé de Souza, e vai exercer um mandato extraordinário como jesuíta Manuel da Nóbrega, o primeiro evangelizador da história desse país. Junto com Anchieta, começaram um processo de educação dos índios e de todos aqueles que vieram da Europa, sendo catequizados, sendo alfabetizados. Gente, são painéis da história que têm significação transcendente, para a gente entender, dando salto, o porquê que Emmanuel depois, junto com uma pleiade de entidades espirituais, vem trazer para o Brasil, especificamente para essa região que habitamos, direcionando para Pedro Leopoldo para fundar uma embaixada de espiritualidade de alta envergadura. E o Chico Xavier, aquele homem simples, aquela pessoa bondosa, cândida,
que todo mundo gostava, que jamais xingou alguém, jamais rebateu qualquer acusação, porque ele aprendeu com Emmanuel que médium que discute, médium que rebate, está em treva. Aquele sujeito que ninguém dava nada por ele se tornou um cristão por excelência. Porque no meio daquele cenário, daquela família humilde, ou simples, melhor dizendo, com escassez econômica, eles passavam fome. E as biografias são fartas de histórias, os lindos casos do Chico, detalham para a gente, e muitos passam a olhar sem dar muita importância àqueles acontecimentos. E eu ia dizer, e agora chegou o momento, todo aquele cenário nos remete ao próprio cenário da Palestina. Por qual razão eu faço um paralelo? Sem qualquer comparação. Porque, para que nós entendamos o objetivo, a finalidade da vida, nós precisamos de nos matricular numa escola filosófica para entender o fenômeno da própria vida, estudar a vida. E essa escola, nós não temos como nos matricular sem o passaporte da humildade. Sem a condição do sentimento aprendiz, filial, bondoso, disposto, interessado em aprender. Não é possível. E para que a gente opere com essa virtude extraordinária da humildade, nós precisamos de um diálogo muito especial com a simplicidade, para que a gente possa começar a alimentar, a focar, a trabalhar pela riqueza que nos importa, que é a riqueza espiritual. Para ser doutrinário, que é o meu compromisso, que eu não venho aqui trazer pontos de vista. O expositor espírita tem o compromisso em apresentar a doutrina e não o que ele pensa. Para ser doutrinário, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que o homem mais rico é aquele que menos precisa. Essa foi uma das frases mais repetidas por Francisco Cândido Xavier durante toda a sua vida, como contava Arnaldo Rocha. Sempre dentro do paletó, o Evangelho segundo o Espiritismo, para cima ou para baixo em Pedro Leopoldo, o bracinho dele sempre juntinho e o Evangelho debaixo do braço. A definir o compromisso que ele assumiu com Emmanuel em 1931, quando atingiu a maturidade dos 21 anos, quando Emmanuel se apresentou, se materializou, aquela história, vocês já viram em filme, e que oferece a seguinte frase: queres exercer a mediunidade com Jesus? O jovem, acanhado, aturdido, perplexo com aquele fenômeno, pergunta humildemente: o senhor acha que eu tenho condições? O senhor acha que eu dou conta? Mineiro fala assim, né? Eu dou conta. Ele disse sim. Desde que siga 3 preceitos básicos. Não diga que o Chico é um médium 3D. Uau! Quais são? Gente, está na bandeira do nosso amado Brasil. Era quase dizer ordem e progresso. Disciplina. 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 Mas agora, aperta o cinto. Aperta o cinto que a nave vai decolar. Que agora vem a frase extraordinária, que muitos passam por ela sem dar a devida atenção. Eu sou aquele que tenho a missão de te guiar na mediunidade. Nossas almas estamos nos reencontrando porque nos conhecemos na poeira dos tempos. Chico foi filha do Emmanuel. Conheçam a história de Flávia Lentulus. E na condição de guia,
de responsável pela sua tarefa, exijo que você jamais abra mão de seguir Jesus e estudar Kardec. Porque se eu, na condição de guia, veja a despersonalização agora, se algum dia me afastar ou de Jesus ou de Kardec, eu te ordeno, fique com eles, siga com eles e me deixe pela estrada. A dizer que eu também sou aprendiz, que eu também estou na luta. E nós dois precisamos estar fiéis, compromissados com a causa e não com o projeto pessoal. Percebam bem, isso é extraordinário. Porque qual que é o nosso maior desafio? É lidar com os nossos sentimentos egóicos. O egoísmo é a chaga da humanidade. Aprendemos isso em todas as escolas filosóficas. A psicologia hoje, transcendente, profunda, nos coloca numa condição de lidar com esses sentimentos de uma forma amorosa. Não é brigar com o seu egoísmo, com o seu vício, não é rasgar a sua história, não é brigar com você mesmo, não é gerar conflitos, mas é fazer um movimento terapêutico para se acolher, como você está sendo chamado para acolher o semelhante, como o Chico fez isso a vida toda. Ou seja, nós precisamos de amor. Se o amor é o alimento da alma, o amor é o maior bem, é o maior tesouro que nós podemos trabalhar, adquiri-lo ou irradiá-lo, porque ele está dentro de você. Se o amor é sentimento, o amor não está na farmácia, não está na loja, você não vai comprar no shopping com cartão de crédito. Haja cartão, hein? O amor está dentro. Porque você é o amor. Porque você foi criado por Deus, que Deus é amor. Então, por que a nossa vida está tão confusa? Por que nós temos tanto problema? Porque nós não o amamos. E se eu posso vir aqui, tomar o tempo de vocês para falar do Chico Xavier, eu não consigo falar do Chico Xavier se eu não trouxer o Chico para conviver conosco, para mostrar o tanto que ele amou, do jeito dele, como ele dava conta, porque nós vamos ser felizes fazendo o que a gente dá conta. Não é que é o que alguém vai exigir. Faça o que você pode, que você vai fazer tudo. Foi o que ele fez. E o Emmanuel falou assim, seja simples, meu filho. Eu estou contigo. Você vai ter dúvida. Você vai ter medo. O Chico Xavier teve raiva. O Chico Xavier era um ser humano. O Chico Xavier tem uma história belíssima que Arnaldo nos contou, está no livro Chico, Diálogos e Recordações. Terminava a reunião, por volta das 11, eles iam para a casa do André, irmão do Chico, e ficavam até 3, 4 horas da manhã conversando. E o Chico tinha uma vitalidade que era incrível. O povo já querendo dormir, e o Chico contando anedota, contando casos. O Chico, a família dele, tem um dom de teatralizar as histórias, que é uma coisa magnânima. A gente fica feliz assistindo aquilo tudo. Mas nesse dia o Chico estava diferente. Lá pelas 2, ele falou assim, Naldinho, vamos embora. E Arnaldo dormia final de semana na casa do Chico. O Chico tinha a cama dele. Arnaldo tinha a cama que ficava debaixo da cama do Chico. Os antigos sabem o que é uma cama de campanha. Aquela cama do exército que você monta, desmonta. Arnaldo puxou a cama. O Chico não deu conversa. Naldinho, estou muito cansado. Chico perdia mais ou menos 2 a 3 quilos por reunião. Doação de ectoplasma. Era uma coisa absurda. Por isso, esses fenômenos que vocês veem narrados, né? Cheiro de rosas, éter. Porque ele era uma usina de doação de energia. E os espíritos manipulavam e conjugavam com a energia dos outros médiuns. E aquele campo, como aqui está acontecendo, vira um cenário de bênção. É um setting terapêutico. Por isso é que a gente sai da reunião mediúnica ou da reunião espírita bem melhor do que entramos.
Porque aqui a gente abre a conexão, faz uma prece, desconecta do boleto bancário, começa a cuidar da alma. E, naturalmente, os nossos corpos vão sendo trabalhados, a energia dinamizada e a mediunidade destampa. Cada um aqui com a sua característica, a sua sensibilidade, e os espíritos aproveitam para atuar. Além de cuidar dos sofredores, todos nós somos abençoados. Quantas vezes nós já assistimos cirurgias, verdadeiros cortes em pessoas assistindo palestras nossas? O indivíduo está sentado ali, nem na cabine do passe ele foi. Porque não necessariamente ele vai ser tratado lá. Porque o tratamento começa desde quando nós viramos a esquina do centro. Para não dizer que muitas vezes começa um dia, semanas antes. Se a gente realmente trabalha a fé, a sensibilidade, a conexão. Chico cansado, Arnaldo, eles conversavam por olhar. Ele puxa a cama, a porta sempre entreaberta, a luz do corredor dando aquela faixa de luz só para manter o ambiente, porque Chico não gostava de dormir com a luz totalmente apagada, porque qualquer evento durante a noite, tudo pode ficar mais fácil para se resolver. Eis que lá pelas 3 horas da madrugada, o Arnaldo começa a escutar um barulho como se tivesse madeira sendo... o chão era de madeira corrida, como se alguém estivesse pisando na madeira, mas o som não vinha de baixo, o som vinha de cima. E o Arnaldo acorda, de repente ele vê um vulto levitando, e se contorcendo. Então ele identifica que barulho que era aquele. Era como se os ossos estivessem sofrendo algum tipo de distensão, enfim. Arnaldo vê que Chico estava passando por muitas dificuldades. Ele entra em prece, se levanta e começa a ministrar um passe. O Chico estava a 1 metro da cama. A 1 metro da cama. À medida em que ele foi aplicando passe, em oração, o ambiente, ele foi percebendo que o ambiente foi mudando, até que o corpo foi retornando, a questão da gravidade foi se resolvendo, foi acomodado na cama. Quando acomodado, passou um pouco, Chico desperta. E naquele momento, Arnaldo, em silêncio, sabia que ele tinha que permanecer em silêncio, não tinha que abordar. Passou uns 15 minutos, um olhando para o outro. Chico retoma as faculdades e diz assim: Arnaldinho, os espíritos das trevas não me dão sossego. Mas eu já informei que eu entrego o meu corpo para ser cutelado em nome de Jesus. Que eles façam comigo o que quiserem. Mas eu não cedo 1 milímetro de servir ao mestre. Quando o Arnaldo me contou essa história, eu vi aquele ancião em lágrimas. E ele me disse assim: meu filho, eu aprendi a conhecer o Chico Xavier homem. Eu tive o privilégio de mais de 60 anos de mediunidade, conviver com todo tipo de médium que você possa pensar. E tem uma declaração a fazer. A maioria deles não dão conta. A maioria deles abandonam, fogem. A maioria deles desistem em nome dos prazeres da terra. Uma das coisas que eu aprendi com Chico, com Dona Ivone Pereira do Amaral, que era da equipe, e tantos outros que não cabe aqui citar, eu aprendi que nós só vamos vencer a nós mesmos e as trevas se a gente aprender a se respeitar. A respeitar o ser humano que está do nosso lado. Não julgar ninguém. Porque o que o Chico fez, ele fez por obrigação. Ele se tornou um espírito missionário porque ele tinha que se reajustar, como todos nós. Não somos espíritos perfeitos. Cada um com o seu drama, cada um com o seu desafio. Ele fez como eu estou lutando por fazer. E aí eu me recordo que o Arnaldo Rocha desencarnou no ano de 2012. Vejam bem, 2012.
O Chico desencarnou no ano de 2002. Aconteceu um fato para encerrar, que o Arnaldo, em poucos meses antes de desencarnar, me lembrou. Quando o Arnaldo me entregou os originais do livro Ave Cristo, que eu reputo como romance dos cristãos, a obra está extraordinária, Paulo Estevão, mas Ave Cristo está contando a história daquele grupo que vem transitando em muitas reencarnações, tentando se aprimorar e, ao mesmo tempo, divulgar a mensagem do Cristo. Arnaldo me entregou os originais desse livro. Não existem originais mais das obras do Chico. Depois vocês pesquisem, tem muitas histórias narrativas que não importam. O certo é que 2 originais existiam. Um deles, Ave Cristo. E o Arnaldo me entregou esse pacote dizendo assim: Beto, você tem a missão de fazer com que esses originais cheguem no destino devido. Que você seja abençoado por isso. Eu peguei aquele pacote, ele estava falando para mim grego. Quando eu peguei o pacote, entrei no meu carro, a gente se encontrava na União Espírita Mineira todas as quartas-feiras pela tarde, quando nos reuníamos com Honório Abreu. Era uma festa de evangelho conviver com esse povo, porque o assunto era sempre doutrina espírita, não tinha espaço para conversa fiada. Quando eu chego no carro, abro o pacote e vejo aquele papel amarelo. E aí eu vou identificar o que era. O meu carro, ele foi assim, ele foi sendo envolvido por uma onda espiritual, uma fragrância de rosa que me fez engasgar. A minha esposa, que me pegou lá na União Espírita Mineira, falou assim: o que aconteceu? Você derramou perfume aqui? Aí Chico disse assim, no meu ouvido: espalhe as flores, para que Jesus contribua, para que as pessoas possam sentir o cheiro das rosas. Faça isso. Aí eu perguntei, como? Ele falou, seja você. Seja você. Se você for você for autêntico, você vai falar com os corações. E assim, eu encerro dizendo para vocês, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque o Chico, o tempo todo me conta, com seus exemplos, com a sua história, que eu tive o privilégio de compartilhar, e sei que tem muito o que fazer ainda. E outro dia eu falei para o Wagner Paixão, Wagner, eu estou precisando de esvaziar esse armário de tanto documento. Aí o Wagner falou assim, melhor não, Beto, porque senão você desencarna. Eu falei assim, deixa os papéis lá, porque eu tenho filho para criar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, as suas lágrimas, mamãe, são as lágrimas do Chico. São as lágrimas de todas as mães que amam os filhos. São as lágrimas dos cristãos que não arredam pé de servir a Jesus, custe o que custar. O cristão que não tem qualquer interesse em agradar. O cristão que não tem interesse nenhum do que o povo pensa. Porque quem está interessado no senso comum significa que não conhece o que realmente é doutrina espírita. O cristão que está tentando apenas qualificar a vida. O cristão que tem a certeza que mesmo que ele vá para o abate, Jesus o espera no portal além-túmulo. O cristão que sabe que ninguém morre, que ninguém nos abandonou e nem vai abandonar, porque quem ama, o amor, nos oferece a ligação eterna. É só uma questão de trabalhar ali ou acolá, mas nós vamos nos reencontrar. Chico Xavier, é isso. Vai conhecer. Vai lá em Pedro Leopoldo. Vai lá em cada lugarzinho que ele pisou.
Porque o Chico pisou em muitos lugares que nós precisamos de pisar. Então, ele não é Deus, ele não é santo. Ele dá dinheiro para muita gente. Tem muitos famosos que ficam famosos por falarem dele, mas não conseguem passar a alma do Chico. E as mamães não vão chorar. As mães não vão sentir, como agora, a presença de Meimei, de Sheila, de Maria Dolores, do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, Célia Xavier, Martins Peralva, César Bornier, Arnaldo Rocha. São histórias. Os imortais voltam, eles retornam para dizer para nós: viva, valorize a sua vida. Amanhã pode ser que você não esteja mais do lado deles, dela, dele. Para de implicar. Deixa ele apertar a pasta de dente do jeito que ele gosta. Não briga com o cachorro que está lá fazendo as confusões dele. O vizinho que aumenta o som, que escuta aquelas coisas que é bom nem pronunciar para não ser processado, porque hoje em dia censura para tudo. Mas eles não vão censurar os cristãos, porque cristão jamais vai silenciar. O cristão sempre vai oferecer a palavra do coração, que é amor. Ama. Amar significa honrar o amor. É representar Jesus. Ele disse: honrem a minha memória, sendo meus discípulos, amando uns aos outros. É só isso que os Espíritos estão pedindo. Foi o que o Chico fez, com muita simplicidade. Deixo aqui um grande abraço para todos, agradecidos. Não vou deixar de fazer o jabazinho. Posso? Não vou para o umbral por causa disso, não. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos o canal Gênesis, que é o veículo de comunicação da Casa Espírita, que nós fundamos sobre a orientação do Arnaldo, do Chico, do Honório. Fica a FEAC, lá no São Gabriel, que é uma casinha maravilhosa, pequenininha, cheia de gente bonitinha, e lá a gente vive o cristianismo. E o canal Gênesis, YouTube, temos lá perto de 2.500 vídeos, estudos do Evangelho, do Apocalipse, os programas Amor e Sabedoria de Emmanuel, Chico Live de Xavier, Cartas de Paulo, é uma festa. Mas o que mais interessante tem lá, coisa de mineiro, uai. Amigos. Amigos para sempre. Me despeço com a saudação deles, que nós temos que reverenciá-los, os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Um beijo no coração e que vocês tenham uma semana maravilhosa, porque tem muita gente boa que vai contar muitas coisas legais, que vai fazer vocês trabalhar o imaginário, soltar o corpo, o espírito, a alma. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Valeu!